O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta logo, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. O Padre João vai pegar a colinha aqui, né? Porque a colinha ajuda um pouco, né? Porque sabe como é que é? Chega uma certa idade, as palavras ficam meio, né? Ainda mais com frio desse, né? Às vezes o cérebro fica meio congelado também, né? Brincadeira, né, gente? Mas nós estamos no 11º domingo do tempo comum, né? Hoje, dia de Santo Antônio, se celebra onde Santo Antônio é padroeiro. Nas demais paróquias se celebra o 11º domingo do tempo comum. E como nós ouvimos, a palavra de Deus hoje nos fala sobre o reino de Deus, deixando claro que o reino de Deus não é obra dos homens, é obra de Deus. A comunidade cristã, então, deve ter total confiança na ação de Deus. O reino é de Deus. E nós, como cristãos, devemos confiar plenamente na ação de Deus. Mas nós ouvimos na primeira leitura o profeta Ezequiel. O contexto desta leitura é que o povo vivia no exílio e na escravidão, sem perspectiva de libertação. Tempos difíceis, muitas provações. E o profeta Ezequiel transmite uma mensagem de esperança ao povo. Imaginem um povo que está escravo, dominado, situação muito difícil. Nesse contexto, perder a esperança, desanimar, desistir é muito fácil. Mas o profeta convida o povo a se voltar sempre para o Senhor. E o profeta deixa muito claro que Deus não esquece do seu povo. Deus não vira as costas para o seu povo.
É o Deus que olha, o Deus que acompanha, o Deus que abençoa e fortalece para que o povo possa ter um rumo melhor na sua vida. O Evangelho segundo São Marcos, nesse Evangelho Jesus compara o reino de Deus a uma semente. E Jesus conta duas parábolas, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. A parábola da semente quer nos mostrar sobre o crescimento do reino de Deus. O agricultor semeia e aguarda com paciência. A semente germina e a planta cresce, sem a participação do agricultor. Os frutos dependem da força da semente, não depende de quem semeou. O sucesso da colheita é fruto da ação de Deus. É o que a parábola quer mostrar aos discípulos e a todos nós. O crescimento do reino depende da ação de Deus, sempre. A outra parábola é do grão de mostarda, que quer nos falar sobre o resultado da ação de Deus. No texto do Evangelho, nós ouvimos os detalhes dessa parábola, quando Jesus diz que o grão de mostarda é pequeno. Ao ser semeado, depois germina e a planta cresce e a ramagem se torna grande, onde os pássaros podem se abrigar. Era uma semente bem pequena, mas depois se torna proteção, uma ramagem que é proteção para os pássaros, que nessa planta podem se abrigar. Quer nos dizer essa parábola que o reino de Deus é comparável a essa semente pequena, mas é um convite a todas as nações e povos. O reino de Deus não é para um grupinho privilegiado, um grupinho escolhido, algumas pessoas agraciadas por Deus. Não, o reino de Deus é um convite para todos os povos e todas as nações. O reino de Deus é como uma árvore grande e acolhedora. O reino de Deus é lugar para todos e todas, como filhos e filhas de Deus. Então as parábolas apontam para a força da palavra de Deus na vida e na ação da igreja. A palavra de Deus tem força. Cabe a nós anunciarmos a palavra, semear a palavra de Deus, sem desistir nem desanimar. E após ter semeado, o que nos resta fazer? Ser pacientes e perseverar, semear e saber esperar. A semente germina e cresce sozinha, em virtude da força que possui em si mesma. Não depende do semeador. O tempo da colheita virá, mas só Deus sabe o dia e a hora em que isso acontecerá. E nós sabemos que ninguém pode apressar o reino de Deus. Tudo acontece no momento de Deus. Então, qual é a nossa atitude como cristãos no dia a dia? Sabemos esperar pelos frutos com paciência? Temos fé na força da semente quando não vemos os frutos? Estamos convencidos de que o reino de Deus é mais obra de Deus do que fruto do trabalho humano? Temos consciência disso?
Mas, se é ação de Deus, se é obra de Deus, nós vamos ficar de braços cruzados? Não. Compete a nós fazermos a nossa parte. Semear a palavra de Deus, testemunhar a palavra de Deus. Os frutos não dependem de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Anunciar a palavra, testemunhar a palavra. Sermos pacientes e perseverantes. Não adianta ficarmos de braços cruzados dizendo: eu não posso fazer nada. Podemos sim. Todos nós podemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Anunciar a palavra de Deus e testemunhar a palavra de Deus. E acreditarmos que os frutos virão no tempo certo. Imaginem vocês, se alguém dissesse assim: eu não vou plantar essa árvore que dá fruto não. Pensem vocês qualquer árvore que dê fruto aí, né? Sei lá, um pé de manga, sei lá, né? Se a pessoa pensasse assim: eu não vou plantar não, porque daqui a pouco vou mudar daqui, vou plantar para quê? Né? Imagine se o mundo inteiro pensasse isso. Não teríamos nenhuma fruta, nenhum fruto, né? Se cada pessoa dissesse assim: eu não vou aproveitar disso mesmo não, para que eu vou plantar? Então, compete a nós semearmos a palavra de Deus. Mas eu anuncio a palavra de Deus, procuro testemunhar a palavra de Deus, mas parece que as pessoas são surdas, parece que as pessoas não querem ouvir, parece que as pessoas não se convertem, não mudam o jeito de pensar e de agir. Os frutos não dependem de nós. A nossa missão é semear, é testemunhar, é acreditar, fazermos nossa parte. Os frutos, então, não dependem de nós. Vale a pena semear, e só assim um dia poderemos colher. Cumpramos sempre a nossa missão, façamos nossa parte, que Deus sempre faz a sua parte. Ouvimos na segunda leitura a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, já no final de sua vida, cansado pelos anos, pelas provações, pelas dificuldades que enfrentou na sua missão, deseja repousar para sempre com Deus em Cristo. É como alguém dizer assim: bom, já cumpri minha missão, já fiz o que eu devia fazer, agora não me resta mais nada. Mas mesmo nesse contexto, Paulo está disposto a continuar lutando com todas as suas forças enquanto Deus quiser. Então, cumprir nossa missão não depende somente de nós, é a ação de Deus na vida de cada um de nós. Só Deus sabe o dia e a hora que a missão de cada um de nós vai terminar. Enquanto isso, cabe a nós enfrentarmos as dificuldades com paciência, com tolerância, com determinação e com muita fé. As dificuldades passam, mas o amor permanece. Os frutos aparecem no tempo certo. É preciso então que nós acreditemos, tenhamos fé e perseveremos sempre na caminhada, semeando a palavra de Deus, testemunhando e anunciando a palavra. Eu termino lembrando que esta semana, de hoje até o dia 20 deste mês, nós celebramos a Semana Nacional do Migrante. É a 36ª Semana Nacional do Migrante. Migrantes são aquelas pessoas que, no contexto do país em que vivemos,
mudam-se de um lado para o outro, vão para um lado para o outro, procurando sempre melhores condições de vida, mais estabilidade, o melhor para si mesmo, para suas famílias e assim por diante. São os migrantes. E o tema deste ano é migração e diálogo. E o lema, quem bate a nossa porta? Então, diante da situação da migração, não podemos fechar nosso coração, não podemos ignorar a situação de tantas pessoas que precisam procurar condições melhores de vida para si mesmas, para suas famílias também. E cabe a nós não julgarmos nem condenarmos, mas sempre nos colocarmos em oração, né? Para que cada pessoa, cada ser humano tenha condições de vida digna, para viver com decência, para viver com honestidade, para buscar o sustento para cada pessoa, para si mesma e para suas famílias também. Então, celebrar a Semana Nacional do Migrante é reconhecer que somos todos irmãos, não importa de que região do país nós somos, que não haja preconceito, que não haja distanciamento, mas que haja um coração aberto para acolher e amar a todos. Deve ser nosso empenho nesta Semana Nacional do Migrante. A nossa fé se fundamenta na acolhida, no amor e no bem ao próximo. E esta fé que mais uma vez nós vamos renovar.